Bíblia na mão, Epístola aos Hebreus. Pastor Júnior, o que é mais importante da Epístola aos Hebreus que eu preciso considerar? Então, a gente poderia resumir a Epístola aos Hebreus com algumas considerações. A primeira consideração é que a gente não sabe ao certo quem escreveu essa epístola. Alguns defendem que foi Paulo, outros defendem que foi Apolo. Enfim, nós não sabemos e os estudiosos não chegaram a um consenso. Mas qual era o objetivo, ou qual é o objetivo dessa epístola? Essa epístola tem o grande objetivo de mostrar que Cristo, ele é maior do que todos os personagens do Velho Testamento, do que Moisés, do que Abraão, do que os sacerdotes. O primeiro sacerdote foi Arão. Então, na cultura judaica, esses personagens tinham e têm um valor muito grande. Acontece que muitos judeus tinham abandonado o judaísmo e aceitado o cristianismo. Tinham compreendido que Cristo era o Senhor, Salvador, Filho de Deus, que havia morrido na cruz para nos perdoar e pagar todos os nossos pecados. Então, veja bem, agora um monte de judeu agora é cristão. Com o passar do tempo, o esfriamento espiritual começou a chegar nesse povo. E alguns começaram agora a trazer algumas raízes do judaísmo e impregnar no cristianismo. É aí que a Epístola aos Hebreus entra, colocando Jesus acima de todos esses nomes e, além disso, mostrando Jesus como sumo sacerdote. Aí talvez você diga, mas pastor, o que é essas palavras difíceis, sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele tinha o grande dever de representar o povo diante de Deus. Enquanto o profeta representa Deus diante do povo, ou representava, enquanto o profeta estava falando, era Deus falando com o povo. O sacerdote não. O sacerdote, enquanto o sacerdote estava se apresentando, era o povo se apresentando ao próprio Deus. Então, diante desta figura de sacerdote, essa figura de o homem no tabernáculo que oferece sacrifício em pró do pecado dos demais, aí agora o escritor ele chama Jesus de sumo sacerdote. E ele coloca Jesus muito acima do primeiro sacerdote, que foi Arão, irmão de Moisés, coloca ele muito acima de outro sacerdote também, aqui, eu esqueço o nome, é um nomezinho bem, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui na ponta da língua, quem me ajuda aqui a lembrar como é Melquisedeque, lembrei. Melquisedeque, que inclusive não era um judeu, mas que Abraão tinha dado dízimo a ele e ele era considerado sacerdote. Então, o escritor aos Hebreus vai mostrar que aquele sacerdote pecador, ele tinha que apresentar sacrifício pelo povo e pelo pecado dele, pelo pecado do povo, pelo pecado dele. Cristo não. Cristo não. Cristo, ele não tinha pecado. E ele mesmo se doou como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tanto é que lá no finalzinho do capítulo 4 de Hebreus, nesse resumo ou nessa recuperação que estamos falando aqui, a Bíblia mostra, na minha tradução, Cristo dizendo assim, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Pacto ou do Antigo Testamento. Cristo é maior, Cristo é superior, Cristo, ele traz consigo agora a autoridade
de libertar o povo das amarras do pecado. E aí chega agora no caso concreto daquele povo. Aquele povo estava agora voltando ao judaísmo, esquecendo a fé cristã, e aí o escritor aos Hebreus ele deixa muito bem claro que quando Jesus vem, num novo pacto, ele anula o pacto velho, ou o Antigo Testamento, isto é, no caso concreto aqui, ele anula o tabernáculo, aquela tenda que o sacerdote ia todo dia, e o sumo sacerdote ia queimar incenso uma vez por ano, e que tinha o santo, o santíssimo, aquele ritual todo, que tinha o lugar de matar os animais, de tirar o sangue, de queimar a gordura, tal, que tinha a cortina, que tinha um acesso limitado das pessoas. Pois bem, isso tudo agora é desfeito com o sacrifício de Cristo. Na vida prática, pastor, o que é que eu aplico isso na minha vida? Tem uma aplicação tremenda aqui. Meu irmão, nada nem ninguém pode te condenar. Isso, na prática, mostra que quando Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê o próprio Jesus. Se Deus olhasse para você e visse você, você era fulminado. Porque você é pecador. Você erra, e erra às vezes diariamente. Então, o apóstolo Paulo ele chega a escrever dizendo assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem lhe justifica. O pior de todos os comportamentos que um homem pode ter é o comportamento de colocar sobre o outro um jugo do qual ele se sinta imperdoável. Um jugo que ele se sinta que não tem perdão, é isso que eu quero dizer. Então, vá dormir em paz, tranquilo. Nem você mesmo tem o direito de não se perdoar. Se perdoe, porque Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. Eu vou mais adiante aqui para a gente vencer o resumo ou a recuperação da primeira semana de Hebreus, para quem não participou e quem participou fixar mais, e eu chego aqui no capítulo 11. É interessante a gente ver o capítulo 11 porque o capítulo 11 fala da fé e mostra exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. E a gente aprendeu aqui que fé não é o que muitas vezes nós achamos, que às vezes nós achamos que estamos sem fé porque nós não estamos sentindo nenhuma daquelas manifestações da fé, não é? De querer chorar, de se arrepiar, falar em mistérios, tal. E a gente às vezes cai numa armadilha do diabo, que é julgar a nossa fé pela emoção, pela aparência. Não, pastor, nunca mais eu senti aquela presença e tal. E sim, você não vai viver toda hora sentindo a presença, aquela coisa, não. Tem momentos que você está mais sensível, tem momentos que você está mais próximo dessas manifestações. Senão daqui a pouco a gente vai estar feito o povo de Deus no deserto. Enquanto tinha milagre, enquanto eles estavam sentindo e vendo, estava tudo certo. Quando Jesus se calava, o povo amaldiçoava até a mãe deles. Não, porque o Senhor tirou a gente do Egito, a gente quer voltar para lá. O povo ficava irreconhecível. Então tem momentos que a nossa prática de fé, ela vai ser expressada não é pelos sentimentos ou pelas manifestações da fé. Cura divina e lágrima, e aquela eu estou me sentindo a presença de Deus, pastor, eu estou me sentindo tocando no céu, tal. Não, vai ser um momento que você vai continuar na fé, sua fé vai estar em dia e você não vai estar sentindo essas coisas todas. E tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, vivem buscando essas coisas a todo momento e caíram em grandes laços. Foram enganadas por profetas,
foram ludibriadas, receberam profecias que vêm do coração dos homens, começam agora a fazer um casamento espiritual com pessoas que você não sabe de onde vem, porque tem fama de profeta, tem fama de vaso, e aí as pessoas começam a ir atrás dessas pessoas. O fim é triste. Eu digo isso porque eu nasci dentro da igreja e vi muitas pessoas se acabando com esse negócio. Pastor Júnior, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando tudo isso porque o capítulo 11 de Hebreus vai nos ensinar que a fé nada mais é do que um compromisso. Quando você tem compromisso com Deus, você está mostrando que tem fé. Não existe fé sem compromisso. Não existe eu creio muito, pastor, em Deus. Eu tenho uma fé tão grande, pastor, em Deus. Sim, mas se sua fé não for manifesta em atitudes, que eu chamo, ora eu chamo de atitudes, ora eu chamo de compromisso, sua fé é morta. Sua fé não serve para nada. Sua fé não serve para nada. Você acha que tem fé, mas você não tem fé. Então, é muito importante o que nós aprendemos no capítulo 11, porque muitos homens, ele cita aqui dezenas e dezenas de personagens que são bem conhecidos, que alcançaram muitas coisas pela fé. E é nesse capítulo que diz, eu acho que você já ouviu esse versículo 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus. Agora, outro ponto importante do capítulo 11, para a gente já pular aqui para Hebreu, ou para 1 João, nessa recuperação, deixa eu lhe falar uma coisa aqui interessante. É o versículo 13, porque ele diz assim, ó: todos esses homens da galeria da fé morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na fé. Quando diz aqui, estes morreram na fé, quer dizer que eles morreram tendo fé, não é morreu na fé, como a gente fala. Fulano morreu na fé, enfraqueceu na fé, não. Dizendo que eles creram e foram com fé até a morte. E esse versículo diz que eles morreram satisfeitos porque eles viram, pelos olhos da fé, a promessa se cumprindo. Ou seja, nós entendemos de forma muito clara aqui que muitas promessas, na prática, não se concretizaram na vida deles. Mas eles morreram satisfeitos e crendo. E aqui eu tenho uma lição de Deus muito forte para você. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está nos ensinando a crer e crer. Não importa quando vai acontecer, você precisa, enquanto tiver vida, você precisa crer. Crer e crer. Porque se você não crê, você está desagradando a Deus. Então, eu poderia dizer assim para você: morra crendo. Morra crendo. Morra crendo. Se você abandonar sua fé, você está abandonando a sua própria vida. Então vamos mais à frente. Eu queria falar muito sobre o capítulo 12, que é de suma importância nesse contexto todo, mas vamos correr aqui e passar algumas páginas já para a gente ir para a recuperação da leitura da segunda semana. Ficou para trás, aí Hebreus, a gente estudou versículo a versículo da Epístola aos Hebreus na primeira semana. Na segunda semana, agora chegando na recuperação da segunda semana, chegando agora na recuperação da segunda semana da leitura, a gente ficou
aí com o compromisso de ler primeira, segunda e terceira epístola de João. Foi isso? Quem leu comigo a primeira, a segunda e a terceira, diz amém aí, digita um amém, fala amém. Algumas pessoas faltaram, outras, e a maioria, está todo mundo aqui comigo, mesmo aqueles que cumpriram. A gente já leu primeira, segunda e terceira. A gente vai para o resumo agora e para a recuperação daqueles que não leram a epístola do apóstolo João. Muito bem, olha só. Vamos lá, respirando, 1, 2, 3 e já. Pronto? Chegamos, vencemos Hebreus, aí agora 1 João. Olha só, João é conhecido como o apóstolo do amor. E não é só porque João era aquele cidadão que demonstrava ser muito meigo. Uma hora ou outra a gente via João sempre perto de Jesus, encostando a face no peito de Jesus. Não é só por causa disso. É por causa dos escritos de João aqui. Ele faz um link muito forte entre o amor e Deus. Ele vai chegar a dizer que Deus é amor. E João, é bom a gente estudar as epístolas de João, porque é muito fácil de entender. João não fala nada de difícil, não. O negócio de João é muito direto. Por exemplo, a gente vai ver João dizendo que se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus. Quem não entende isso? A gente pode não praticar, mas quem não entende isso é muito direto. É sem enrolação nenhuma, é sem dificuldade nenhuma. Ele vai dizer, olha, se você não ama, você não conhece a Deus e você está em trevas. A essência do Evangelho, meus amados irmãos, participantes da campanha A Glória da Segunda Casa, é o amor. É o amor. E esse amor não é uma coisa que você não consiga pegar, não consiga ver. Muitas vezes nós somos tentados, e eu passei muito tempo da minha adolescência achando que ser crente era assim. Preciso ir para a igreja, né, pastor? Eu achava isso, que ser crente era para a gente ir para a igreja, era para a gente não fazer coisa errada, era para a gente ser uma pessoa comportadinha. E tem muitas pessoas que trazem essa essência. E, na verdade, a essência do Evangelho não são apenas essas coisas, mas a essência do Evangelho é o amor. Mas como assim, pastor? Amar das poesias, como é isso? O amor que João fala aqui é um amor que produz resultado. É um amor que a base dele está no servir aos outros. Olha, irmãos, deixa eu lhe ensinar algo aqui importante. Se você não tem essa virtude chamada generosidade, peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus. A gente vive em um momento onde a vida exige demais da gente. A gente corre muito. A gente dorme pouco, trabalha muito, a maioria das pessoas. A gente não tem tempo para dar atenção às pessoas, a gente quer conquistar, quer avançar e tal, e tal, e tal. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe relacionamento com Deus sem você se importar com o seu irmão. Não existe. Não existe o fato de eu dizer que sou uma bênção para Deus e não ser uma bênção para você. Para você. Veja bem, eu posso nunca ter apertado na sua mão, lhe dado a paz do Senhor. Mas o que eu estou fazendo aqui, estou lhe servindo. É uma expressão de amor para com você. E eu nunca lhe disse que lhe ama, que te amo. Eu nunca lhe disse que lhe amo. Eu nunca disse que lhe amo. Mas o fato de eu estar aqui todas as noites com você, o fato de eu estar aqui pregando a palavra de Deus, é um serviço que eu estou prestando a você de ensinamento, de estudo da palavra de Deus. Isso
é uma das faces do amor. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Eu estou dando esse exemplo para você entender que se você não serve ao seu irmão, se você não faz alguma coisa sem interesse pelo seu irmão, você não conheceu o amor de Deus. Você ainda está em trevas. Você ainda está em trevas. E isso precisa ser aprendido. Isso não é assim, ó, pastor, mas pastor, eu sou assim mesmo, eu gosto, pastor, de ajudar as pessoas. Se você gosta de ajudar e se você ajuda as pessoas, não é porque é de você. Não é porque é de você, é porque Deus está na sua vida. Nós somos extremamente individualista. Eu quero saber é do meu. Eu quero ver é onde está a minha dor. É o meu interesse que está em primeiro lugar. O problema é seu. Se você olhar, todos nós podemos não ter coragem de revelar para os outros, como eu estou falando. Mas as nossas atitudes, de forma natural, é assim. Naturalmente a gente age assim. E age sem perceber. Mas Cristo vem através dos ensinamentos dele dizendo, olha, se você age assim, você está em trevas. Por isso que Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre a importância do jejum no Sermão da Montanha, quando ele fala da importância da oração, ele fala de outra coisa. Quem lembra? Ele vai falar sobre dar esmolas, ajudar o necessitado. Eu sou pastor do Cenáculo da Cruz Cabugá. É um cenáculo grande e representa o nosso pastor presidente lá, o pastor Técio. E, por ser no centro da cidade, é difícil um culto que não chega uma pessoa lá me pedindo ajuda. E sabe o que é que eu faço? Eu não dou. Por quê, pastor Júnior? O senhor não dá. O senhor não está pregando que é para dar? Sabe por quê? Porque tem muitos aproveitadores. E você deve exercitar essa virtude que demonstra que Deus está na sua vida através de um ato consciente. Isto é, você deve procurar uma pessoa que você conheça a história dela. Que você saiba que não é um preguiçoso, que não vai pegar a cesta básica que você dá e vender para usar droga, que não é um enrolão, que está fugindo da justiça e está enganando um e a outro. E sabe o que é que eu digo a essas pessoas, até para você também, quando alguém vier lhe pedir uma ajuda e você não conhecer a pessoa, pergunte de que igreja você é. Pastor, eu estou aqui, pastor, eu sou evangélico, tal. Eu digo, olha, se você fosse de uma igreja, os irmãos da igreja estavam lhe ajudando. Você não é de uma igreja, não. Se você fosse de uma igreja séria, os irmãos conhecessem sua história, você não estava nessa situação, não. Eu tenho certeza que os irmãos estavam lhe ajudando. Agora, eu não posso lhe ajudar porque eu não lhe conheço. E tem aqui na minha igreja, não é um nem dois, não, que eu conheço e que preciso de ajuda. Eu não vou deixar de ajudar esses que eu conheço para ajudar você porque está me pedindo. Então, com um jeitinho, eu deixo essas informações todas. E oriento você também a fazer isso. Mas todas essas dificuldades que nós temos de amar e de servir o nosso irmão, eu estou falando com esmolas, com uma roupa, com uma cesta básica, mas não é só isso. É respeitando, é dando a honra devida às pessoas, é dando atenção, é se importando, é dando uma ligação, é acompanhando. Isso tudo mostra que você não está em trevas, que você está na luz. Então, João, ele deixa isso muito claro. E também outra coisa que João fala aqui, na primeira, segunda e terceira epístola que nós vemos e estamos vendo agora na recuperação, é que João demonstra que
o nosso amor para com Deus nos coloca, atenção a isso aqui, em oposição ao mundo. Sim, ó. A gente não consegue casar com o mundo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós queremos encontrar um jeitinho. Nós, às vezes, até rejeitamos e criticamos os irmãos que têm coragem de bater no mundo. A gente está frio espiritualmente, não tem vigor espiritual, aí fica se queixando do irmão. Porque o irmão tem uma postura mais firme, uma postura mais sólida, mais pura em relação a um assunto. Não, também não pode ser assim também não. Você não tem fé para isso, você não acredita, você não tem disposição de dar a cara a bater, você fica reclamando do que tem. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve viver em confusão com os outros, não. Mas se necessário for, você deve ser o primeiro a ter disposição em enfrentar uma confusão. Até porque, irmãos, olha, eu não sei se você vai me compreender, mas se não me compreender, tudo bem, eu vou fazer minha parte aqui, olha. Deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, toda vez que eu estou em dúvida sobre algo e eu vejo todo mundo dizendo em uma só voz uma coisa e o mundo afirmando e reafirmando, mas eu não sei bem se é ou se não é, qual lado está certo. Sabe o que é que eu faço? Eu vou de encontro ao mundo. Mesmo não tendo ainda a visão clara. Mas, pastor, todo mundo está falando, pastor. Todo mundo está dizendo, pastor. Olhe, se é todo mundo e o mundo está, pois bem, você é inimigo do mundo. Pode bater de frente, pode ir buscar argumento onde for para bater de frente com o mundo que você vai estar certo. No final, Deus vai lhe honrar. Não seja Maria vá com as outras. Não seja aquele que vai pela multidão, pelo grito, pela maioria. Nem sempre. A voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso? Tem nada a ver isso. Isso é que a gente vai repetindo e não para pensar. A voz do povo estava dizendo, crucifica, crucifica Jesus. Todo mundo dizendo. Era a voz de Deus? Não, não era a voz de Deus. Então, cuidado, você carrega com você uma coisa que o mundo fez questão de a gente esquecer. Você carrega com você a marca de protestante. Mas hoje a gente vê uma igreja parada, morta, morna, apática. Né, pastor? Né, pastor? Fazer o quê? E muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e encontramos oposição dentro da própria casa, dos próprios irmãos. E João diz, olha, vocês precisam entender que se vocês se casarem com o mundo, vocês estarão distante de Deus. Além disso, no finalzinho, para a gente concluir, a segunda e terceira epístola de João, ela, na verdade, a primeira já absorve tudo. Só uma coisa aqui que é bem interessante, que eu até falei ontem, na terceira epístola de João, deixa eu falar isso, eu ia falar outra coisa, mas não vai dar tempo não. Deixa eu falar isso aqui. Terceira epístola de João, ele fala algo interessante aqui, porque João ele encontra oposição de um tal de Diótrefes. Esse cabo era o Satanás em pessoa, viu? Ele estava expulsando os irmãos da igreja que ousasse receber João e os irmãos que João doutrinava, ou a igreja de João. Esse Diótrefes, ele tinha uma igreja e era só dele, a igreja dele, e ele não recebia, e os irmãos que recebiam outros irmãos ele colocava para fora. E aí João, é só você ler a terceira epístola, você vai ver o que eu estou falando. João, ele fala aí de forma a criticar esse Diótrefes e ele elogia Demétrio, mostrando que Demétrio não tinha esse comportamento aí estranho. Se a gente vê
E isso nos dias de hoje, infelizmente, também. Mas, meus queridos e amados irmãos, eu deixo essas palavras aqui como conhecimento e uma espécie de resumo de tudo aquilo que nós lemos. Para você que ainda não conhece a campanha, a gente tem um compromisso de ler versículo por versículo de um livro da Bíblia. E amanhã eu vou revelar aqui os próximos. Eu vou revelar aqui o próximo livro da Bíblia que a gente vai ler. Amém? Quem fez a recuperação, diga amém. Amém.